Boa noite, leitores do Clube de Adorim, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um encontro do nosso clube. Quero agradecer a presença, a participação de todos que puderam estar conosco aqui ao vivo. E hoje é um momento especial porque vamos falar desse livro que chegou chegando, né? Que é o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Praticamente aí recém-lançado, né, no Brasil. E foi lançado primeiro em Portugal, a gente não perdoa por essa, né? Mas tudo bem. E é um livraço. Não vi ainda quem não tenha gostado de Torto Arado, então vamos falar sobre ele. Hoje nós temos convidados muito especiais, além de todos vocês, né? Vários professores maravilhosos aqui, alunos. Hoje nós vamos contar também com a participação aí do professor Francis, da UFMG, vi que o professor José Clécio também está aí, tantas pessoas queridas, né? E nós teremos também, hoje, falando sobre cartografias do corpo que canta, a Bárbara Mançanares. Gente, o livro é lindo, 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 lindo. A Bárbara, muito gentilmente, cedeu esse livro ao Clube de Adorim. E aí eu fiquei pensando, como que eu faço esse livro circular? Primeiro que eu acho que todo mundo tem que comprar o livro da Bárbara, tá? Esse é o primeiro. Mas como é do clube, eu não posso ficar com esse livro aqui em casa. Então eu vou ler e quem quiser eu vou mandar pelo correio, tá? E aí a gente vai tendo esse livro circular. Eu pensei até em fazer um sorteio, mas aí eu acho que ele não vai circular tanto quanto se a gente for fazendo. Né? Não, sorteio e bota meu nome aí no meio. Ah, não, a Isa sempre ganha o Você sorteio. sai pra lá, Isa. Você sempre ganha. Sorteio e põe meu nome aí. Mas o livro é lindo. A Bárbara, eu acho que, assim, é lindo esteticamente, os textos são lindos, os bordados são seus, né, Bárbara? Ela faz uns bordados lindos, gente. Aqui eu tô apaixonada pela menina com a cabeça de passarinho. E ficou lindo. A Bárbara estará aí conosco também, falando um pouquinho sobre o seu livro. E eu acho que hoje é um motivo muito especial para nós, né, gente? Tanto porque a Bárbara está aqui para falar do livro dela, e tem uma coisa do Itamar que você vê, né? É um livraço, e eu fiquei comovida de ouvir o Itamar falar assim. Em várias entrevistas ele fala, né? Eu escrevi esse livro e eu não tinha muito contato com a editora, não sabia muito bem o que fazer. Aí, o que ele vai? Ele vai para concurso, ele vai tentar concurso. Vou mandar meu livro para concurso. E aí ele manda para o Prêmio Leia, né, em Portugal. E... Karina travou. Eu ia perguntar se travou para vocês também. E agora, Karina? Vamos esperar só um minutinho, ver se ela consegue retornar, senão a gente vai dando sequência. A Débora apareceu aí, né? Eu tava perguntando cadê a Débora, ela não comentou no grupo que estava ansiosa para participar? Aí, a Débora. Eu até fui olhar nos participantes se você tinha chegado, Débora. Travou com a cara de Belonísia feroz. A Karina já tinha perguntado, né, pra gente qual irmã que a gente tinha gostado mais. E você, Tainá, qual irmã que você gostou mais? Ai, gente, então? Eu não acabei a leitura. Ai, vergonha. Confiscando sua carteirinha com vergonha. De leitora. Agora, a fiscal de leitura alheia agora não tem condições. Não consegui, Karina? no finalzinho. Tainá, eu fiquei feliz com a sua confissão, porque eu também não terminei, eu estava triste na vida. Acontece. A gente precisa eu gostei perdoar mais do Tainá, porque a Tainá sempre termina as leituras, e às vezes a gente não. A gente precisa perdoá-la hoje. É verdade. Pessoal, hoje vai passar. Tive uma queda aqui na conexão, mas só para fechar,
E aí eu fiquei sensibilizada um pouco desse encontro que a gente está com o Itamar, né, que teve essa visibilidade toda por conta de um concurso, que ele arriscou mandar o trabalho dele, com a Bárbara, que é aqui do sul de Minas, né, Bárbara, que fez esse trabalho tão bonito. E eu acho que é isso. Às vezes eu ouço as pessoas falarem assim: ai, Karina, bons são os textos clássicos, antigos. Eu falo, não está lendo os textos atuais, porque tem muita coisa boa saindo. E às vezes a gente vai muito ali no popular, né? Naquilo que está na mídia, que está circulando, das grandes editoras. Então, é algo hoje para a gente também pensar nessa literatura, né, se formos voltar, né, lembrar da geração do mimeógrafo, né, autores que mandavam os mimeógrafos e hoje são grandes nomes aí. É isso. Então, sem mais delongas, só explicar rapidinho para quem está aqui pela primeira vez, manda aí no chat para a gente sempre gosta de fazer essa pergunta. Se é a primeira vez que está no clube, qual cidade que você está nesse momento? A gente gosta de conhecer um pouquinho vocês. E dizer para quem está aqui pela primeira vez que o Clube de Adorim é um espaço para compartilharmos leituras. Aqui não tem problema fazer confissões do tipo que a Tainá fez. Gente, eu ainda não consegui terminar o livro. Não tem problema. Se não gostar, pode falar. É um espaço mesmo, não é para fazer discussões acadêmicas, não é isso, né? Não que tenha problema de discussões acadêmicas, mas aqui mesmo é um clube para incentivar a leitura e a formação de leitores. Então, que vocês se sintam muito acolhidos, se sintam muito em casa. O microfone é aberto para todos vocês, todos podem falar, participar, ou pelo chat, ou pelo microfone, tá? A expectativa é que a gente vai até às 8h30, tá? Às vezes passa um pouquinho, e eu sempre passo uma lista de presença, porque eu sei que temos muitos alunos universitários e que precisam computar aquelas horas de atividades complementares. Então, no finalzinho, passaremos uma lista de presença. E mesmo que você não queira certificado, essas coisas todas, assina para nós, que para nós é fundamental sabermos aí quantas pessoas passaram pelo Clube de Adorim. É isso. Temos várias coisas rolando hoje, votação da próxima leitura. Nessa temporada do clube, a gente decidiu que leríamos livros que foram premiados. Então, começamos aí com o Jabuti, e agora nós vamos para a leitura de algum livro Nobel, né? Então, tem muita coisa boa lá, e a votação encerra hoje, está lá no link do Instagram. Qualquer coisa, a Tainá pode colocar o link aí também no chat para nós. Se você não votou, ainda dá tempo de votar. É isso. Vamos. E o clube é sempre assim: a gente fala um pouquinho da obra, um pouquinho do autor, e depois abrimos para a conversa, as impressões, aquilo que chamou a tua atenção, as enquetes, as fofocas literárias que nós adoramos. E eu queria começar convidando o professor Francis. Francis, se você pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal que é novato, e a palavra está com você. Obrigado, Karina. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite, gente. É a segunda vez aqui no clube. No livro passado, do Grande Sertão, também eu participei. Eu achei muito organizado, continua organizado, muito legal. Está bonito hoje aqui a tela, está mais cheio. O livro, eu não sei se eu... Né, acho que a promoção que vocês estão fazendo assim, do clube vale a pena, e eu acho que o livro também chama muita atenção, né? Pelo sucesso editorial, e o livro realmente é bom. Parabéns aí pela organização, muito obrigado pelo carinho. Eu sou professor de língua portuguesa, de literatura, de educação básica, atuo no mestrado profissional da Letras aqui do FMG também, e em outros cursos. A minha literatura não é minha área assim, de estudo, pesquisa, entendeu? Eu leio que gosto, falo assim, dos livros assim, porque gosto também, não aprofundo, não é nada teórico, tem uma pesquisa assim, voltada para a literatura, mas é um livro que me chamou a atenção no final do ano passado. Eu acho que por
causa desse sucesso editorial também muita gente ficou conhecendo, né? E Karina explicou um pouquinho a história de Itamar. E talvez se ele fosse procurar alguma editora aqui, que não é difícil também, de repente ele não seria aceito, falaria com ele que o livro dele é regionalista, ou seria, para ele, acho que ele pensou que seria uma publicação que não ia circular, né? Talvez não seria aceita. Tem outras críticas que ele recebe ainda. Aí ele optou pelo prêmio, pelo concurso. E é um prêmio reconhecido, né? Realmente feito às cegas. Valeu a pena. Foi publicado em Portugal primeiro, não demorou para chegar aqui. Chegou como um livro independente. Aí ele pôde escolher a editora, né? Não teve que vender a alma dele para uma editora grande. Isso é uma coisa importante também. Foi um caminho diferente, né? E ele também não é assim... vamos dizer, ele não vem da letras também, né? É um cara que escreveu da experiência dele. Eu acho muito legal a coisa lá esse fundo dos Encantados. É uma coisa muito bacana do livro, né? Que é um fundo, mas que vai atravessando a história e no final ele fica bem amarrado. Eu acho que a literatura contemporânea, essa coisa das três protagonistas, já viu isso em outros livros, é uma coisa, diferentes focos narrativos, né, diferentes narrativas que se encontram no final, mas ele faz muito bem, acho que, né, nem todos terminaram de ler, mas ele amarra muito bem essa coisa das três protagonistas, né, e o fato dele ser, as várias perguntas que se faz para ele, curiosas, né, é o fato dele, escrevendo como homem, autor, ele criou 3 protagonistas mulheres. Uma coisa difícil de fazer, né, na literatura. E ele comenta, assim, os julgadores do prêmio, do Leia, não sabiam até então se, será que é uma mulher que escreveu o livro? Essas curiosidades do livro, né, que ajuda a promover o livro. Será que foi uma mulher? Se foi um homem, tem uma sensibilidade assim para as pessoas, mas eu acho que, eu não sei se ele fala disso, que ele cresceu na família com muitas mulheres, o que não é também determinante, né? Mas ele soube mesmo pegar assim, essa sensibilidade, porque, por mais que criticam o fato de ser 3 mulheres, na verdade, as irmãs, principalmente, são bem parecidas, eu acredito que não. Eu acho que assim, o clímax do livro acaba resolvendo essa questão das meninas serem parecidas, né? O fato de serem irmãs também. E tem uma coisa também de literatura regionalista, tem. E essa coisa também, essa questão assim de não ter um tempo bem marcado, tem a cara do século XX, né? Mas a gente sabe que nos cantões do Brasil aí pode acontecer, tem muita verossimilhança na história, para acontecer perto da gente, não precisa de ser, pode ser na zona urbana, não precisa de ser na região afastada do interior, do sertão do Brasil. Então tem essa coisa assim da indefinição do tempo, parece muito século XX, mas poderia ser hoje também. E me chama muita atenção também do estilo dele, eu acho que já escreveu já pensando no cinema, né, uma coisa... Ano passado eu vi uns 2 anos, eu vi uma entrevista com o Silviano Santiago, e ele falando de como que a geração dele era influenciada pelo cinema. Talvez o pessoal, ele cita o pessoal antes dele, principalmente Drummond, né, que ele estudou muito, como que os poetas ali do início do século passado era do texto mesmo, trabalhava o texto. Aí veio a geração dele muito influenciada pelo cinema, e depois, dos anos 70 para cá, a influência da música na literatura brasileira, né? Principalmente a poesia. Mas essa motivação toda que a gente tem do cinema, do seriado, da televisão, acho que hoje a literatura está bem influenciada pelo cinema, senão o autor escreve já pensando em virar filme, seriado. Aqueles capítulos curtos, né, bem resolvidos, ali já parece que já tem uma cena ali de roteiro de cinema já encaminhado. Eu acho que quem for adaptar
não tem que inventar muito, não. Tem que pegar essa história aqui. Eu acho que não vai demorar a acontecer isso. Eu acho que vamos esperar baixar um pouquinho a questão financeira, né? O fato de não ser uma editora grande vai ajudar a virar filme logo, mas pelo jeito, eu acho que a pessoa já escreve, já pensando assim, é bem visual o livro dele, né? As cenas e tudo mais. Eu estive na Chapada Diamantina, mas não conheci um morador, assim, eu fui saber depois dessa variante aí dessa religião, né? Local, dos encantados. Sim, eu já tive em terreiro de Umbanda, achei parecido, mas pelo que ele retrata assim no livro, eu acho que é mais animado, é mais alegre, tem uma coisa bem regional, bem local mesmo, assim, é diferente um pouco da Umbanda, tem uma identidade diferente, né? Dá vontade de conhecer. Vou voltar na Chapada de novo, vou procurar. Apesar que deve estar virando uma coisa turística, ainda mais depois do livro agora. Mas agora em Quilombos eu já tive em outros locais quilombolas, assim, e o fato dele retratar essa vivência dessas pessoas é uma coisa importante do livro também. E aí talvez a gente chegue na principal crítica que o livro recebe, que é o fato de criar personagens que estão mais preocupados em criar identificação com o leitor, né? Quer dizer, talvez seja um vício de algumas obras mesmo atualmente. Ao mesmo tempo, é uma maneira de você criar engajamento, de fazer política, né, com a arte. Não vejo nada de mal nisso. Mas é porque tem uma crítica, a gente até falou disso hoje num grupo, tem um lado da crítica brasileira que é bem psicanalista, a gente tem psicanalítica, né, e a gente vê assim, uma sequência de livros que venceram o Jabuti com essa pegada psicanalítica. Né? O próprio Santiago teve uns dois jabutis aí praticamente seguidos. E aí os personagens não são, as protagonistas não se aprofundam psicologicamente nas protagonistas, até porque são 3, 2,5, vamos dizer assim. Para mim não é isso tudo, né? A gente vê o livro direitinho, chega no final, entende que não é bem assim, são 3 assim separados. Mas essa preocupação de que tem que aprofundar na psicologia do personagem é uma coisa do romance, né, do século XX e tudo, é outro tipo de romance. A gente já a Cidade de Deus recebia muito essa crítica também. Paulo Lins, em Cidade de Deus, também recebeu muita crítica. Não segue ali um protagonista único ou mais aprofundado, são vários personagens, mas não é a regra, mas que a crítica, principalmente o Jabuti, nos últimos anos, encampou isso e só queria premiar livros com essa pegada, né, psicanalítica. Então, ele situar isso numa fazenda, mostrando a exploração da fazenda, dos quilombolas, ali, a resistência deles, e protagonistas mulheres, né? É importante, eu acho muito válido ter recebido o Jabuti assim, talvez seja por influência do sucesso editorial, que o Jabuti tem essa influência agora, votação externa e tudo, mas é merecido. E não vejo, assim, essa necessidade da crítica brasileira dessa última década de ter essa preocupação da descrição psicanalítica, né? Nem psicológica, mas psicanalítica mesmo dos personagens, e nada diferente disso é premiado e tudo mais. Eu estou vendo o pessoal aqui comentando outra polêmica que o Itamar criou, uma entrevista que ele deu sobre a violência que tem no livro, né? Aí comparar com Bacurau, e eu achei assim, o que ele falou muito importante. Olha, é um momento de ruptura mesmo, de conflito, não dá mais para fazer conciliação na política brasileira, é momento de brigar mesmo. Mas ele é um cara pacífico, né? Quem viu ele aí na televisão, um cara muito tranquilo nas entrevistas dele,
quando ele disse isso, eu lembrei de várias entrevistas do Krenak, do Ayrton Krenak, que também tem essa perspectiva. Aí outro mundo, né, indígena, também de que, olha, a gente está em guerra, a gente sempre teve, a gente está em guerra aí com o homem branco, com a civilização ocidental, urbana, não dá mais para fazer conciliação, não. Aí, ao final de tudo, a gente liga com os nossos dias atuais, né? Quer dizer, o que a ditadura militar no Brasil acabou com conciliação e olha o que deu aí. Ficou aquela chama lá e não acabou nunca, está rendendo até hoje. Talvez a gente tenha que deixar esse brasileirismo de terminar as coisas com conciliação e começar a não ter medo da discussão, né? Essa mineiridade de ter medo da discussão talvez faz mal para a gente. A gente tem que partir do conflito, não é armado, não é violência, mas embora ela aconteça, o livro retrata isso e outras obras, mas é partir para discussão sem ter medo de resolver as coisas, né? E o livro, nesse sentido, acaba fazendo a escolha ali, final do livro, é pela violência, pelo conflito. Mas é ficção. Quem fica também, vai pegar um livro desse aqui e vai criar a bandeira agora não pacifista, né? De protesto também, é ficção, mas que realmente faz sentido, faz. Então, não tem muito o que dizer, eu acho que não precisa de entrar assim não queria entrar assim no enredo, muita gente está lendo ainda, mas já percebeu, né, quem começou que é fácil leitura, é tudo bem amarradinho, a gente vê que ele trabalhou muito esses nexos entre os capítulos, e os personagens lá são bem legais, a representação do ambiente, da fazenda, dos conflitos, todos os personagens secundários, o pai das meninas, que representa uma geração que não teve escolha, não estudou, né? Como foi essa transição, o primo que foi estudar e começou a perceber as coisas, e virou o marido da Bebiana, e parar por aí, mas gostei muito, tá? Depois, aí, se eu tiver mais alguma coisa para contribuir, eu posso falar. Palavra de vocês, novamente. Obrigado, Karina. Obrigada, professor Francis. É interessante, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui no clube. Quando você ouve o outro falar do livro, você lê melhor, né? Coisas que você não... Eu não tinha pensado nisso, né? Dessa coisa do desfecho, a escolha ter sido pela violência. Eu já fiquei triste lá que o cara morre. Vou dar o spoiler, né? Não vou falar o cara, não vou dizer quem, né? Bom, eu vou pegar o gancho aí do professor Francis, eu queria fazer alguns apontamentos, fiz algumas anotações aqui, mas vou tentar ser o mais breve possível para passar para vocês, para os meus colegas também. Para quem não leu a obra, está se perdido, né? Porque eu convidei tanto aluno e eu sei que pessoas vieram por curiosidade, às vezes não leu a obra. O livro é esse aqui, né? Torturado. E ele tem 3 grandes partes, como o professor Francis falou. Cada parte é uma narradora, são 3 figuras femininas, né? E cada parte é uma narradora. E ele vai colocando ali algumas coisas que é coisa de autor, né? Para deixar a gente intrigado. Ele vai deixando ali algumas coisas, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas fica um suspense gigantesco para a gente saber qual das irmãs perdeu a voz, né? E ele vai falando, e aí é muito interessante, porque eu sempre brinco, no mundo antes da pandemia, eu com os meus amigos sempre faz enquete, sabe aquelas enquetes de boteco? A introdução mais bonita da literatura, qual que é o fim mais bonito da literatura. E eu achei a introdução desse livro muito bonita, porque já começa o que, para mim, é uma das grandes personagens do texto, que é a faca. Gente, a faca... E aí, para quem gosta de escrever, eu falo isso. O que é você... A parte da descrição na literatura, você pegar um objeto ali e fazer esse objeto, né? Parece que você personifica esse objeto. E a faca, ela ganha a cena, né? Eu já fico
o professor Francis falou do cinema, da adaptação do cinema, eu já fiquei imaginando essa faca no cinema, o que não seria, né? E aí já começa, olha, quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas escuras e com nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. E aí começa essa treta das irmãs ali, fuçando nas coisas da avó, acha uma faca e elas, aquela coisa de criança, cortam a língua, né? E uma e a cena é assim, eu li esse livro no início do ano junto com um amigo meu, e foi muito interessante, porque a gente estava lendo junto e ele me mandava o WhatsApp, o que é essa cena da faca? É muito impactante, porque tem toda a trama, né, delas indo para o pronto-socorro, com aquela... E ela corta mesmo a língua. E vai perder a voz, né? Vai perder a fala. E aí tem uma coisa bonita, que é essa coisa da narrativa, porque o primeiro grande bloco, né, é uma irmã contando. Né? Começa com a Bibiana contando a história. E pela voz da Bibiana, você conhece a Belonísia. Só que depois inverte, né? E aí depois, pela voz da Belonísia, você conhece a Bibiana. E é interessante essa coisa das irmãs ali que estão juntas e que tem uma trama delas dividirem várias coisas, inclusive o amor, e dessa coisa de uma dar voz para a outra, né? Então, basicamente, o livro é assim. E aí, a terceira voz feminina da narrativa, para mim, foi muito surpreendente. Eu acho que vocês precisam ler, né, para chegar nessa terceira parte, quem não terminou, mas achei muito surpreendente Ser Quem É, né? E é um livro que para quem trabalha aí nos cursos como professor, é um livro que dá mesmo para a gente fazer muitas discussões sociais, né? Eu vejo o Itamar como uma grande herança da geração de 30. Eu fiz muitas associações com a escrita dele, dá para a gente trazer até para tema de redação, o pessoal do pré-vestibular, que eu sei que tem professores aqui do pré-vestibular, a questão do movimento sem terra, a questão ali, né, do trabalho escravo. Quem mora aqui no sul de Minas, nós tivemos recentemente denúncias aqui na plantações de café, né, que funcionários estavam em condições de trabalho escravo aqui na região. Então, assim, dá para trazer tantos temas sociais, a questão dos quilombolas, né, a questão dessa abolição, entre aspas, né, da escravidão. Quer dizer, uma escravidão que supostamente foi abolida, mas você não dá condição, né, para aquelas pessoas. E a história vai trazer muitos reflexos dessas discussões sociais que dá para a gente trazer para tema de redação, discussões, né? E são cenas, às vezes, que nos tocam, nos afetam. Por exemplo, elas trabalhavam numa fazenda e elas não podiam ter casas de alvenaria, por exemplo. As casas só poderiam ser casas de barro, né? E é algo que parece distante de nós, mas não é. Eu acho isso é o mais interessante. E aí vem uma outra coisa, da escrita do Itamar. E está na lista agora para a gente votar duas obras da Svetlana Alexievich, que foi Nobel, né, de literatura. E a Svetlana, ela tem um tipo de literatura que é muito interessante. Na verdade, ela passou quase 20 anos coletando relatos, entrevistas. Ela fez de Voz de Chernobyl, né, que coletou o pessoal que presenciou ou foi afetado pelo acidente de Chernobyl. Ela tem As Últimas Testemunhas, As Mulheres na Guerra, O Fim do Homem Soviético. Ela foi pegando vários relatos e fez a obra. Então, tem essa coisa de uma obra literária que nasce da oralidade, que nasce da coletânea de testemunhos, né? E aí é interessante porque, por mais que seja ficção, tem aquela coisa de encontrarmos esses temas sociais. E o Itamar fala uma coisa interessante, porque aparece na obra a Santa Rita Pescadeira, que é considerada uma santa lá na região, e ela é pouco conhecida.
e está, inclusive, caindo em esquecimento. E aí vem essa coisa bonita da literatura, muitas vezes, né? Porque ele dá voz, ele dá um espaço legal para Santa Rita Pescadeira na obra, é como se a literatura viesse preenchendo esse vazio, né? De uma entidade ali que está caindo em esquecimento. Aí outro tema para falarmos, né? Religiões de matriz africana. Nunca tinha ouvido falar do Jaré. Eu não sei se foi o Matheus Neri que postou lá no grupo do Clube de Adorim várias palavras que ele conheceu a partir de Tortarado. Então, tem uma série de questões. Bom, aí é interessante o Itamar falar, porque o Itamar ele diz que é tudo ficção, mesmo tendo sido influenciado por esses relatos que ele coletou. E aí ele vai dizer que a personagem mais real da obra é a Santa Rita Pescadeira, que é uma entidade, né? Para a gente, muitas vezes, ela vai parecer a mais ficcional, e ele vai dizer que ela é a mais real, né? Bom, eu queria finalizar dos trechos aqui que eu separei, né? Eu sempre falo isso. Não liga muito para spoiler, não liga muito para enredo. A gente teve um encontro do Clube de Adorim na semana passada, lendo com os alunos dos institutos federais, Cefetes, a lista da FUVEST, né? E a professora Érica, do Cefet Varginha, ela estava falando sobre Graciliano Ramos, no livro Angústia. Ela fala assim, gente, o enredo é banal, a história é banal, né? O cara gosta da mocinha, a mocinha dá bola para o cara, mas depois a mocinha vai lá, fica com outro que tem mais dinheiro. O enredo é banal, né? Porque o mais importante na literatura não é o enredo, é a forma como esse enredo é contado, né? A forma como se coloca isso no papel. E aí eu finalizo a minha fala com um trecho do Cândido, que está lá no Vários Escritos, né? Ele vai dizer que a organização da palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva primeiro a se organizar e, em seguida, a organizar o mundo, né? E eu acho isso bonito, porque com as lentes da literatura, a gente consegue organizar o mundo, ver melhor o mundo e olhar melhor para as coisas, né? É isso. Então, microfone aberto, palavra aberta, Isadora, Tainá, colegas, fiquem à vontade para fazer os comentários. Você falou da faca, eu lembrei de uma questão, uma história que ele conta. O Itamar, segundo ele tem essa história uns 20 anos na cabeça, ele começou a escrever, perdeu uns originais, mas a faca sempre teve na história a obsessão, né, da descrição a obsessão de escritor, né? Ele não quis abandonar essa faca, ele diz que sempre essa faca estava na história, ela está no início, no final, ele não queria largar mão de falar da faca, de usar essa faca, esse elemento da faca. A obsessão do escritor mesmo. Madrepérola, né? Não sei se eu já estou inventando, mas parece que ela tinha um cabo de madrepérola. É um cabo de marfim, né? De marfim. Eu imaginei um madrepérola, mas é marfim. Já estou mudando a história. Marfim com um tom meio madrepérola. Eu tenho madreperolado. Eu tenho bastante coisa para comentar, então eu queria deixar os outros falarem, porque senão a gente fica falando, a Débora falando, deixa eu falar. Fala. Deixamos, Débora. Cadê a Débora? Débora? Aquelas, né? Eu tenho muito para falar, mas eu vou, né? Não vou falar não, porque para deixar as outras pessoas tem realmente muita coisa para falar, viu? Débora, tá aí? Tô aqui. Estão me ouvindo? Sim. É porque eu tô pra rua, mas eu não poderia não participar desse encontro. Mas então eu vou falar rapidinho, que eu tô um pouco ocupada fazendo outra coisa. Mas eu vou continuar ouvindo. Assim, queria compartilhar a minha experiência de leitora mesmo, né? Achei, assim, nossa, um livro muito, muito incrível. Eu queria ter tido tempo de ler ele com mais calma, porque eu descobri, assim, que o encontro era ontem.
Eu achei que era semana que vem, e eu estava na metade do livro, então eu tive que correr hoje para conseguir terminar. Mas foi, assim, maravilhosa a experiência, eu achei incrível, muito linda a narrativa que o Itamar constrói, né? Ele te prende no enredo e depois começa a te jogar pequenas críticas sociais, né? E no final amarra tudo tão, tão bem, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão da religião, né? Das brincadeiras do Jaré, que eu, assim, conheço um pouco da Umbanda, que meu namorado frequenta, então às vezes eu frequento também junto com ele os terreiros, e eu achei muito lindo, porque eles é bem parecido, né? Assim, uma mesma matriz, né? Tem as suas diferenças, mas tem muitas semelhanças. Mas eu achei muito lindo como o autor vai trazendo isso no livro, né? Vai trazendo de uma forma sutil, né? E o primeiro capítulo da parte do Rio de Sangue, né? Que é a Dona Miúda, praticamente, que narra, né? Foi um capítulo, assim, que me marcou demais, que eu achei fantástico, né? Que ela narra sobre a história do povo, sobre a história do Jaré, sobre a história dos encantados, né? Então, foi um capítulo muito, assim, marcante para mim, foi um dos que eu mais gostei. E outras coisas, assim, que eu tenho de impressões é a questão também da negritude, né? Das terras indígenas, deles irem construindo isso aos poucos ali na história. E... Peraí, me perdi. E também assim, as semelhanças, né, que a gente consegue ver aqui com a nossa região. Eu senti muita semelhança na questão dos quilombolas, na questão, assim, da criação que as meninas tiveram na roça, na fazenda, no cultivo ali dos seus próprios alimentos, de pouco dinheiro, de muito trabalho, né? São histórias que a minha mãe conta, de que ela passou, ela nem tanto, mas os pais, os avós, né? Então foi, assim, um livro muito aconchegante de ler, de saber que a história, assim, dos meus antepassados está sendo contada dessa forma, de uma forma tão leve, de uma forma tão bonita, de uma forma crítica. Então, assim, para mim foi um livro maravilhoso, uma experiência incrível ter lido ele. E estou gostando muito de ter lido com vocês, porque sempre enriquece mais a minha leitura. Obrigada. Obrigada aí pela contribuição, Débora. Quem Tá mais? cheio de novato aí, gente. A Sinara, você conseguiu ler a Sinara? A Sinara está lá em Brasília. Nossa aluna de música, né, Sinara? É isso aí. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu não conhecia esse clube. Estou assim super entusiasmada, bem. Realmente, assim, para mim foi muito corrido, mas eu consegui até certo ponto. Eu não consegui chegar ao fim, não. Mas eu fiquei encantada desde o início do livro. Eu fiquei assim perplexa e eu não conseguia parar de ler. Não terminei por conta mesmo da quantidade de atividades que eu tenho, que a gente precisa cumprir, e não só em relação à faculdade, não é a vida, né? Mas eu confesso que eu fiquei maravilhada com cada fala, cada trecho, cada situação. Eu não consigo, professora, quando a professora Karina colocou aqui, assim, que o escritor, né, o Itamar, ele coloca como fictício, né? Não consigo associar tudo que eu estou lendo aqui à ficção, né? Eu falei até para o pessoal da faculdade, quando nós estávamos em aula, eu falei sobre a estante virtual, eu corri, fiz o pedido na estante virtual, que eu gosto muito de comprar por lá, e aí logo que chegou, eu comecei a ler e tá. Aí eu estou na parte onde eu ainda confundo as duas, a Belonísia é a que ficou e a Viviane é a que foi, né? E aí eu estou nessa parte que ela foi, e eu acho interessante que uma fala pela outra, aí estou na história que
a Belonise está falando, né? Que ela não dá tanto valor à escola, eu estou nessa parte, que para ela não é tão importante como era, por exemplo, para a irmã, a questão de até ter o desejo de ser professora. Então, assim, eu não consigo desvincular da verdade da vida de tantas pessoas, da nossa vida, do nosso ao redor, assim, se você olhar, a gente não consegue desvincular como se isso fosse ficção, né? É como a professora Karina colocou, isso me chamou a atenção, essa colocação por parte do Itamar, falar que não é tão real, a gente não consegue, eu não cheguei ainda no fim, então eu não sei baseado em que ele está trazendo essa perspectiva, essa visão dele, vou continuar, pretendo que quanto antes chegar ali, estou realmente ansiosa para terminar, para ver o desfecho. Não quero, estou aqui evitando ir lá para o final. Confesso que eu era daquelas que pegava os livros assim e falava, deixa eu ler aqui. Aí depois eu começava a ir até o fim. Sempre fiz isso, desde pequena. Mas confesso que eu estou aqui me segurando, há muitas leituras já que eu tenho feito, me segurando para não fazer isso, porque eu sempre gostei de fazer isso, desde pequena. E lá para o final, acho isso interessante. E revista, tudo eu pegava e fazia isso. E sempre voltava e lia tudo, mas eu fazia. E dessa vez eu não quero, eu estou como em outros livros, eu não quero fazer, eu quero ir o passo a passo para poder ir entendendo ali todo o contexto, toda a historicidade que ele está trazendo para a gente. É muita riqueza, eu estou gostando muito. Obrigada pelo convite, estou achando o máximo. Obrigada a cada um aqui também. Ai, Sinara, que bom que não sou só eu que faço isso, que olha o final da história e depois volta. Nossa, eu não faço isso, ansioso, gente. Hein? Não faço. Eu faço O que eu fiz isso foi quando você me pediu para fazer da Cecília Meirelles. Foi a única vez. Eu suborno aluno para contar, dar spoiler, eu adoro spoiler. Eu falo, dá spoiler aí que eu te dou uma notinha lá de participação. Eu confesso que essa é a minha maior luta. A Maria Ottoni levantou a mão aí também, depois o Josiclésio. Maria, quer comentar, Maria? Quero. Só falar oi para a Maria, eu sou estudante do ProLab, nós duas somos alunas do Francis. Ela está fazendo mestrado profissional. E a Marielle chegou aí também, eu não posso comentar a Marielle, né? Olha lá. Oi, gente! Oi, Mari, seja bem-vinda. Aqui, foi esse bebê que não me deixou ler o restante do livro, mas ele vai dormir, quem sabe, uma madrugada dessa eu termino. Tem um trecho que ainda não foi comentado, mas que na hora que eu li, nossa, eu senti muito, eu senti no meu coração. Foi quando eles montaram, né, a escola na comunidade e, né, eu não estou me recordando se foi a Belonísia, acho que ou a Bibiana, que não estava interessada, era a Bibiana. Não, ela não se sentiu à vontade, né, para frequentar a escola, achou que aquilo não era para ela. E na hora que eu li isso, gente, eu senti assim, sinceramente, eu fiquei emocionada porque eu lembrei de muitos alunos meus que falam que a escola não é para eles, que aquilo, né, não, que a educação, a aprendizagem em si não é para eles. E isso me tocou muito na leitura desse livro, pelo fato de estar na sala de aula. Foi a Belonísia, né? Confundi os nomes. Então, assim, esse trecho, além da questão da faca no início, que assim, foi muito marcante mesmo, esse trecho eu fiquei até emocionada por lembrar dos meus alunos que sentem muita dificuldade para estudar, né? E só um trechinho, assim, eu não terminei. Então, vou deixar o restante, vocês já comentaram boa parte. Vamos ver, Isadora. Obrigada. E que personagem, Maria? Eu fico pensando, né? Ela não frequenta a escola, mas que mulher, né? Eu não sei, se tem alguém aí, Desculpa. Eu vi a Isa fazendo a enquete no comecinho da irmã preferida, eu não sei se tem alguém que prefira a Bibiana, que é uma grande personagem também, né? Mas eu acho que aqui o Tim
O Tim é Belonísia, né? É. Ô, Karina, é engraçado porque a Maria estava falando desse trecho. Eu tô com a página aberta nesse trecho que eu queria comentar, porque foi a mesma sensação que eu tive, né? Que às vezes a gente fica pensando, por que que meu aluno não interessa por isso? Porque, né? Esse dia eu estava chorando para o Francis, comentando sobre uma aula que eu dei de predicado e que ninguém ligou. Sabe quando você dá uma aula que você sente assim, tipo, nossa, ninguém ligou para isso? É aquela coisa mais descolada da realidade das pessoas mesmo, né? Página 97 que ela fala, né? Não me interessava por suas aulas em que contava a história do Brasil, em que falava da mistura entre índios, negros e brancos, de como éramos felizes, de como nosso país era abençoado. Não aprendi uma linha do hino nacional, não me serviria, porque eu mesma não posso cantar. Muitas crianças também não aprenderam a perceber, estavam com a cabeça na comida ou na diversão que estavam na beira do rio, para ouvir aquelas histórias fantasiosas e enfadonhas sobre os heróis bandeirantes, depois os militares, as heranças dos portugueses e outros assuntos que não nos diziam muita coisa. A Maria estava falando e eu estava com a página aberta. Também isso me deu um acalanto, porque a gente realmente, às vezes a gente traz umas coisas muito descoladas da realidade, né? E esses meninos estão vivendo, agora na pandemia, a gente sente isso muito forte com esse retorno híbrido, né? A gente vê os meninos passando por cada coisa. Página 57, Karina. Por cada coisa, né? E eu preocupada por que eles não estavam achando legal o tipo de predicado, né? É um tapa na nossa cara. Assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção. O Jô estava com a mão aberta, eu só interrompi porque realmente a Maria falou e eu estava com a página aberta. Aí eu quis falar, né? Porque falo pouco, então. Não, mas foi ótimo você falar, Isadora, porque a colaboração que eu gostaria é de evidenciar que, acho que foi a Sinara que falou que não consegue conformar que seja ficção, e realmente, por mais que o autor, apesar de não ter assistido nenhuma entrevista dele, por mais que o autor afirme que seja ficção, a ficção não é desligada dos nossos fatos. O autor não é um cara que vive em outro mundo. Isso é... A obra ela é muito histórica. E o que eu senti, além de fortes emoções, porque eu não sei se vocês são assim, eu costumo chorar muito, dependendo de algum trecho, certo? De cair lágrima mesmo, assim. Daqui em casa eles perguntaram o que aconteceu, eu falei assim, eu estou lendo. Agora, principalmente aquele trecho onde o filho mais velho consola, né, a Bibiana, ali após a morte do Tobias. Não, do Tobias, não, do Severo. E, aliás, o Severo é o personagem que me chama mais atenção, porque ele é revolucionário. No meio daquele nada, você vê que parece que é antropológico. No meio daquele nada, surge alguém que conhece de diferença, tem consciência de classe. Ele é a consciência de classe viva ali. Então, duas palavras, história e memória. Para mim, essa obra ela é uma forma de preservar a memória. O que não está na memória, ele cai no esquecimento. E o grande problema é o que a sociedade deseja que fique para a memória e o que a sociedade deseja que seja esquecido. A hora que a Isadora falou e leu esse trechinho, ela não gostava das aulas, porque as aulas revelam a chamada história oficial. A história desses heróis que nos são contadas e que esquecem o que nós chamamos de micro-história, a história que acontece ali no cotidiano. Isso me fez lembrar, para encerrar, um poema do Bertolt Brecht, que está até aqui. Vou ler só um pedacinho, chamado Perguntas de um Trabalhador que Lê. Ele questiona justamente isso. Ele fala assim, ó, quem construiu Tebas das 7 portas? Nos livros estão os nomes de reis. Os reis carregaram as pedras? E a Babilônia, tantas vezes destruída, quem a reconstruía sempre?
Em que casas da Dourada Lima viviam aqueles que a edificaram? No dia que a muralha da China ficou pronta, para onde foram os pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Quem eram aqueles que foram vencidos pelos Césares? Bizâncio, tão famosa, tinha somente palácios para os seus moradores? Na legendária Atlântida, quando o mar os engoliu, os afogados continuaram a dar ordens a escravos. E aí ele segue. A cada página uma vitória. Quem preparava os banquetes comemorativos? A cada 10 anos um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas informações, tantas questões. E por aí vai. Para mim, isso é olha só as coisas que nós detectamos aqui. Histórico, patriarcalismo, latifúndio foi um dos grandes problemas do Nordeste na primeira metade do século XX ainda. Nós ainda tínhamos ressonâncias do latifúndio nordestino. Politicagem, uso da religião, aquele caso do pastor, que veio em época de eleição ali. Consciência de classe, que é despertada pelo Severo. Preconceito religioso, que é evidenciado ali pela Estela, né? A crítica à educação, que a Isadora acabou de ler. Abuso de inocentes, que é decretado ali no meio. Então, é um modo de escancarar. Eu fico até com medo de vocês falarem que foi lançado primeiro em Portugal. É claro, imagina só a imagem que Portugal vai fazer da gente, né? Até eles entenderem que isso é ficção, que a gente aqui combate também, isso. Poxa, esse é o Brasil. E uma vez, eu estive em contato com um autor mexicano, Juan Pablo Villalobos. Ele escreveu uma obra chamada Festa no Covil. Ele lançou em Poços, e no dia que lançou, ele estava lá, e ele chegou a decretar que a literatura brasileira, desse ponto de vista social, é claro, ela estava estancada em 1930. Claro que eu não concordei totalmente, mas a visão dele. E a Karina, no começo, falou que viu associações com os escritores de 30 nessa obra. Eu também, esta semana, falando de Vidas Secas, eu citei um trecho dessa obra aqui, para falar do Vidas Secas. E poderia citar trecho para falar de Castro Alves. E assim vai. Então, ao meu ver, a obra ela é um poço de potencialidade. Eu posso retirar dali muita coisa boa para despertar consciência de classe e melhorar essa visão da educação que a Isadora leu aí. Sabe? Servir de ponto. Poxa, será que foi assim mesmo? É olhar para nossas fontes quinhentistas e falar assim, poxa, e daí? Como que eu vou falar isso para os alunos? E o pior, será que eu posso ter voz para falar isso para os alunos no sistema em que eu trabalho? Obrigado, gente. Obrigada, Josi, pelas palavras, né? E é lindo esse poema que você iniciou. É Walter Benjamin, né? Walter Benjamin, ele já falava que às vezes a história precisa ser contada pelas cesuras, pelas lacunas, pelo não dito, pelos seus silêncios, né? E eu acho que o Itamar, ele faz isso, ele cria no espaço literário, né, essa oportunidade de fala. E é lindo, né? E tem uma coisa assim que é muito interessante, né? Quando a gente pensa a coisa da ficção e do real, né? Eu adoro a frase do Guimarães Rosa, mais ou menos, né? Que ele da Hora e a Vez de Augusto Matraga, que ele vai falar que é tudo inventado sem mentira nenhuma. Mais ou menos isso, né? Eu acho que se aplica aqui, é tudo inventado, mas sem mentira nenhuma. Sigamos, então, pessoal. Ô, Karina, eu fui marcar hoje, colocar post-it, né? Para dar uma atualizada, né? Porque eu li ele em junho. E aí eu fiquei rindo dos meus comentários que eu fiz essa parte, né? Tem na página 137 que... Bom, gente, a gente dá spoiler aqui no encontro, né?
porque, né? Mas alguém tinha que, se alguém merecia morrer, alguém era Tobias, né? Se alguém merecia morrer, era o Tobias, né? E aí, na página 137, tá assim, né? Semanas depois de uma noite mal dormida, sem eu saber por onde estava Tobias, Genivaldo, vaqueiro da fazenda, chegou à porta dessa casa com o chapéu na mão. Silencioso, o mau presságio arrebentar em seu rosto. Parecia uma árvore de mau agouro, o corpo se arrepiar por inteiro. Me convidou a acompanhá-lo pela estrada para o lugar onde encontrou o homem que havia me tirado de casa caído. Aí eu acho, tomara que tenha morrido. Aí eu vi a página, né? Me ajoelhei e fechei os olhos de Tobias. Morreu. É isso aí. Morreu. Vai que tenha morrido e morreu. Fiquei muito satisfeita, foi um momento de muita glória para mim no romance aqui, porque se tem um personagem que é detestável, é ele, né? E outra coisa que me chamou muita atenção gente, vocês sentiram a tensão sexual da Belonísia com a moça, com a vizinha? Vocês também viveram esse... Vocês viveram esse carinho mesmo. Mas, nossa, não sei. Um carinho? Que é isso? Quando ela fala que ela deixa a mão passar, ela quer sentir. Que isso? Uma tensão sexual mesmo. Não, só. Quando terminou o penteado, eu estava quase cochilando. O calor do seu corpo próximo à minha cabeça. Levei minhas mãos para sentir as formas do cabelo, já que não havia espelho. E encontrei a sua pele áspera. Caminhos se formaram de minha cabeça e pareciam se moldar com a quentura que percorria o meu corpo. Durante muito tempo depois daquela noite, fechei os olhos para tentar sentir de novo Maria Cabocla. Um carinho pra... Perfeito, Isa. Por favor, gente. Tem nessa parte, né? Nossa, eu fui junto. Belonísia era corajosa. Nossa, era que ela fala que ela vai passando a mão para ela. Nossa Senhora. Mas você sabe, eu fiquei pensando, uma vez eu li uma história sobre o Paquistão, de um estrangeiro brasileiro que foi para o Paquistão, e ele fala, né, que lá por as mulheres não estarem assim tão, em algumas a região que ele foi do Paquistão é uma região mais conservadora, tal, e que as mulheres não saem muito às ruas, tal, e aí que é muito comum você perceberem os homens muito afetuosos um com o outro, de abraços, de muitos carinhos. E aí ele faz uma observação que eu achei bem interessante. Na hora que eu li esse trecho, eu pensei nela, que é essa coisa da ausência da mulher ali, e que faz com que eles expurguem esse afeto, essa coisa do toque, do carinho, uns aos outros. E aí eu fiquei pensando nessa coisa dessa cena com a falta de carinho. Nunca recebeu o afeto, né? Nunca recebeu o carinho. E aí quando vem a vizinha e faz isso, né? Ela é como se ela sentisse ali, vou usar um pleonasmo, todos os sentimentos possíveis, porque é a pessoa que não tem afeto. Eu achei fantástico, linda essa cena. Eu achei lindo também, mas eu achei sexual e achei tanto depois ela... eu achei, e assim, muito fino, né? Igual o Josi falou, né? Não te dá vontade de um cafunézão, assim, desse bem, bem gostoso? É uma sensação muito gostosa que passa ali. Eu achei lindo, e igual... e a Débora ainda comentou, né? Que nunca mais... Ela não gostava de quando ela se deitava com o Tobias, tá certo que ninguém ia gostar, né? Sendo hétero ou não. Isso não faria diferença, porque o Tobias não tem ali, né? É um contraceptivo natural. Mas depois ela fala, né, que não se deitou com homem nenhum mais, não quis saber, não quis casar de novo, né, e tudo mais. Então, para mim, eu acho que foi um jeito sutil dele comentar a respeito dessa orientação sexual diferente dela, né, que talvez seria pouco usual ali para a época, para o ambiente delas também, né? Mas eu acho que é uma combinação também disso que a Karina falou. Eu senti muito isso, dela sentir essa atração pela mulher,
Mas acho que por essa falta de carinho, porque nesse momento que ela fala que ela não quis mais deitar com nenhum homem e não quis casar, ela também fala que ela poderia fazer só para ter um filho, para poder dividir isso com eles, essa história. A história, né? Então, Ter alguém com quem conversar, né? Os dois ali, né? Nesse momento. Eu sei que eu achei lindo, achei muito bonito. Jéssica levantou a mão aí. Vamos lá, Jéssica. Boa noite, pessoal. Tudo bem? A Dainá declarou que não terminou de ler Tortarado e eu declaro que eu não terminei de ler Grande Sertão Veredas. Então, eu participei do primeiro encontro, né, quando foi divulgado o livro, mas eu não me identifiquei com a história. E é incrível. Um homem escreveu Grande Sertão e um homem escreveu Tortarado. E eu li Tortarado em junho também, igual a Isadora falou, em uma semana. Então, assim, quando a gente se identifica com a história, tudo flui, né? É incrível. E você identifica com os personagens. E a Isadora estava falando sobre a questão do se a Belonísia ela era ou não, né, homossexual, gay, não sei. Mas a questão da posição sexual, né, que a psicanálise fala muito. Não é porque a mulher aparenta ser mulher que ela não tem uma posição masculina ou ela é posição feminina. Então, eu acho que a Belonísia ela se identificou muito com o afeto, né, da vizinha. E como eu li em junho, eu não lembro muito bem os nomes, né? Mas eu fiz um histórico de leitura no Scooby, e se eu pudesse ler para vocês, assim, que aí eu vou me organizar melhor nas palavras. Então, eu dividi em 3 partes, porque o livro foi dividido em 3 partes, e eu quis escrever o histórico de acordo com o que eu senti de cada personagem que narrou. Então, a primeira parte do livro, narrada pela irmã Bibiana, as sensações que senti com o início do livro foi um misto de tristeza, empatia e esperança. O desenrolar da história sobre como as irmãs se relacionam, o amadurecimento, descobertas e sentimentos, me fez perceber o quanto uma realidade de pobreza é devastadora. Questões como pertencimento a uma terra que não é sua, que a Karine até comentou sobre as casas de barro, né? A instabilidade de um presente coberto de seca, morte, trabalho e um futuro sem certezas. Faz com que eu me identifique com as escolhas da primeira protagonista, né? Aí, igual muito negócio vai mudando. Aí, na segunda parte do livro, narrada pela irmã Belonísia, diferente de sua irmã Bibiana, que observava o mundo com certa passividade, Belonísia tem um desejo por viver que se expande além de sua limitação na fala. Com coragem e destreza, é uma mulher que foi além dos parâmetros familiares ou femininos, além do exemplo de sua irmã, que trilhou um caminho onde pôde se aventurar no seu próprio, se descobrindo dona de sua vida. Sua curiosidade pela vida é admirável e foi um ponto de vista ainda mais interessante e instigante. Porque quando a Belonísia fica viúva e ela tem um pertencimento tão grande com a terra que ela está cultivando, que ela falou assim, não, eu vou além do meu marido, né? Eu achei muito incrível quando ela ficou viúva e se sentiu livre, né? E com um final surpreendente que me fez refletir até sobre o que pensava dos personagens protagonistas, a narradora da terceira parte trouxe uma visão em terceira pessoa que me tocou profundamente. Seja qual for a sua crença, pensamento ético, moral, o livro deixa cair por terra o conceito de certo e errado, entre aspas, e nos faz refletir sobre uma realidade totalmente diferente, que emociona e muda todo o significado de coragem. Foi um presente poder ler este livro no meio de uma pandemia e me fez crescer como mulher, filha, irmã e cidadã. Deixo aqui um trecho belíssimo do livro que nunca irei me esquecer. Cada mulher sabe a força da natureza que abriga na torrente que flui de sua vida. Então, assim, dei os spoilers aí, mas eu achei muito interessante a terceira personagem que fechou o livro. Ela mostra, né, em terceira pessoa, assim, o que as personagens fizeram, os personagens em geral, né? E mostra a questão da morte. Eu até comentei quando o professor Francis comentou do cinema, né? Às vezes o livro já pensando no cinema, e eu lembrei muito de Bacurau por causa disso, porque é um livro que mostra uma violência, mas mostra como que é o pertencimento da terra e como a cidade se une, né, em relação à política, a preconceitos, a desigualdade social. Então, eu me identifiquei muito com o livro e eu já tinha assistido Bacurau, assim, meu Deus, é uma realidade do interior, e mesmo meus avós, assim, tendo
crescido aqui na Varginha, que é a área rural, a pobreza, quando a gente lê de uma forma tão poética, a gente tem uma visão totalmente diferente. Então, foram essas as minhas colaborações. Gente, só falar uma coisa sobre Bacurau, Jéssica. Quem viu vai lembrar da cena em que os paulistas, o casal de paulistanos, rejeita visitar o museu da cidade. E esse fato, ele é muito importante para o enredo da história, para o clímax, né? Porque todo mundo se dá mal no final, as pessoas, os vilões se dão mal no final, porque esse casal de paulistano não visitou o museu. Se tivesse visitado, tinha conhecido a história de resistência daquele lugarejo ali, né? No Tortarado, essa resistência se dava pela religião, né? Eles praticavam ali, mesmo sofrendo e tudo mais. Aí uma coisa legal, assim, do Jaré, e eu vejo assim pela Umbanda, que eu conheço, o pai passou por sofrimento a vida inteira, exploração, e ele era o grande líder religioso ali, mas ele não teve uma predisposição para agir. Os encantados, ele não ficou encantado para agir como as irmãs agiram no final, entendeu? Porque as irmãs já tinham essa predisposição. É uma coisa dessas religiões, dessa matriz, né? Com isso da Umbanda. Então, assim, esse encantado, um caboclo, o preto velho, ele vai agir pela predisposição que a pessoa que recebe, ele tem. Então, se for um cara pacífico, submisso, já as meninas ali no final elas já estão predispostas a receber, a ser encantada e agir daquela forma, né? E é legal também porque o Jaré tinha tudo para acabar naquela comunidade, porque o Zeca, Chapéu Grande, morre, leva com ele que resistia ali com essa religião, e as irmãs pareciam não iam tocar essa religião lá no lugar, né? Aí acaba que, como elas tinham essa predisposição para agir lá, pela exploração que elas estavam sofrendo, acabou que elas tocaram a religião para frente, né? É isso. Bem legal. Sim, com certeza. Eu acho que a Bibiana, ela tem uma visão de mundo muito ampla, né? Para ela ter saído da cidade. E a Benonísia, ela tem a força, né? Eu lembro dela, assim, como uma mãe natureza, assim, muito forte, muito guerreira, que põe a mão na massa mesmo, assim. Força para cavar um buraco, inclusive, né? Força para cavar um buraco no final. Sim, com certeza. Então, assim, uma irmã completa a outra, e essa questão de companheirismo das duas, então, querer se calar, né? Então, a Bibiana, ela pegou muito a filosofia de vida do marido, e vendo toda a desigualdade social, elas se uniram junto com os cidadãos para dar um jeito na bagunça, né? Porque o final é revelador, assim. Eu achei muito bonita a união da cidade. E mais uma coisa, não sei quem comentou sobre a questão do passado, dos trabalhadores, né? Foi o professor José Clécio, né? Ele falou sobre o livro Perguntas de a um Trabalhador, né? E esse ano mostrou muito civis destruindo, às vezes, esculturas de pessoas que fizeram coisas ruins no passado, que não, por exemplo, que exploravam escravos, exploravam as mulheres, população. Então, na arquitetura, fala muito sobre isso, sobre preservar o bem histórico. Então, como você vai preservar uma escultura de alguém que não é admirável mais, que não representa a nossa realidade? Então, às vezes eu converso com as pessoas assim, nossa, mas é errado, é vandalismo, mas você não está admirando mais essa escultura, não faz parte do seu cotidiano. E na arquitetura tem também, às vezes, quando um edifício ele é queimado ou destruído, eles fazem uma reconstrução do edifício, porque eles ficam um vazio tão grande na cidade, que aí eles querem reconstruir para preencher esse vazio. Então, a escultura é diferente, uma coisa que não representa, eles querem destruir para realmente não fazer um mal, que fere a existência, né? Um personagem que foi famoso no passado era uma realidade totalmente diferente de desigualdade, porque ele tem que fazer parte do nosso presente. Perfeita aí as colocações da Jéssica, né? Jéssica, eu desisti, mas eu tenho que fazer um adendo à sua fala. Eu desisti do Grande Sertão 3 vezes, tá? Antes de finalizar. Não desiste, não.
Sim, acontece que a gente às vezes está numa época da nossa vida que É a é pausa. uma pandemia, né? É algo tão triste assim que ele retrata. E eu acho que Tortarado tem uma leveza que foi suportável de eu ler. E tem livros também que eu abandonei, voltei. Eu acho que é muito do amadurecimento nosso e de como está o nosso presente. Mas eu não vou desistir dele. Não, o meu namorado Janilton, ele tem um livro físico. Assim, meu Deus, como que eu fui desistir? Mas era algo que eu não consegui me identificar no momento. Mas com certeza eu vou voltar. Eu vi o Josi colocando aí também que a questão do tema da redação da Unicamp, né? Olha, eu acho que na próxima renovação aí de lista de livros da Conveste, Fulvestre, eu acho que nós vamos ver Tortarado lá, viu? Tenho essa impressão. Queridos, a gente precisa, daqui a pouquinho, né, conversar um pouquinho com a Bárbara, mas antes eu queria saber se alguém quer comentar um pouquinho mais de Tortarado. Tem uma pergunta de professora para fazer. Vocês sabem a origem do nome Tortarado? Eu postei lá no grupo há um tempo, de onde veio a inspiração para o nome. Conhecem? Eu vi no grupo, mas eu não conhecia antes de você comentar. Veio daqui, né? Do Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Ele pega um verso lá da Lira 14, né? Que vai dizer, é bonita o trecho, né? A doravante mão da negra morte lhe arranca os brancos ossos, ferro do torto arado. Fiz um recorte aí no trecho, mas foi daí que veio a ideia para o título, né? Do Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Alguém gostaria de comentar mais, falar mais um pouquinho do livro? Bárbara? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu não li o livro, assim, durante a pandemia aconteceu um negócio comigo que eu perdi a concentração para prosa. Então, eu li, assim, sei lá, 2 livros de prosa e li muita poesia. Então, assim, não consigo concentrar. Então, esse livro está na minha lista já tem um tempo, mas não li. Só que eu gosto muito de ouvir pessoas falando sobre livros. Então, a primeira vez que eu tive um contato com o Itamar foi no podcast da 451. Eu sou viciada nesse podcast, muito bom, dá vontade de escutar o dia inteiro. E, assim, o que eu gostei muito e que me deixou fascinado na figura do autor e também nessa criação que a gente vai fazendo em cima da obra, né? Quando a gente ainda não leu e todo mundo está falando, né? Eu acho que ele traz para uma discussão muito interessante, que não foi ele que inventou essa discussão, mas, assim, a gente está sempre voltando porque eu acho que o Sudeste, né? E quando eu falo o Sudeste pensando nesse eixo Rio-São Paulo, né? Que se considera o centro, eu acho que Itamar traz de novo essa discussão de que não é o centro, né? O centro ele é sempre relativo, então por que classificar a obra dele como regional? E nesse podcast ele fala uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala que a Bahia é meu centro. Então, não é literatura regional, né? Porque se vai se classificando a literatura muitas vezes dentro de caixinhas, né? Mas num sentido pejorativo ali, como se fosse uma literatura menor. E eu acho muito interessante isso que ele traz, trazer esse cotidiano de um interior, mas que não é necessariamente uma literatura regional, porque é meio que uma falácia isso, né? Dependendo do seu ponto de referência. Então, eu acho muito legal isso, de colocar o Sudeste ali no seu lugar, porque Minas Gerais mesmo a gente não é considerado também... A gente é considerado regional também, a gente não é considerado um centro ali. Então, eu acho interessante essa discussão de relativizar assim, o ponto de partida das histórias e não sei, assim, dar uma chacoalhada assim, dentro dessas classificações que já são canônicas, assim, de certa maneira. E aí, por isso que a figura do Itamar, eu acho muito interessante a forma como ele se coloca diante disso, né? E além também do próprio trabalho dele, né? Que tem nada a ver com literatura, mas como que todas essas histórias, né, dele circulando ali pelo interior criou algo interessante e que conversa, né, com várias realidades.
Perfeita fala, Bárbara. Nossa, eu penso muito isso do regionalismo. A gente já acompanhou um pouco essa discussão em cima do Grande Sertão Veredas, né? Se é um romance metafísico que fala da vida, né? Não pode ser, porque quando a gente pensa regionalismo mesmo, você imagina algo como o centro e o outro à margem, né? É muito, muito interessante isso mesmo. É isso. Mais alguém quer comentar? Podemos conversar com a Bárbara um pouquinho, para ela falar do livro dela, e no finalzinho a gente ainda tem a revelação da próxima leitura. Podemos seguir? Antes da Bárbara falar, eu só queria ressaltar que quem não votou, vota, porque está empatado. Vota porque está empatado. Tem que desempatar. E eu que votei no livro que eu não indiquei. Manda o link aí no chat de novo, Tainá, para nós. Indiquei um livro e votei em outro. Mudei de ideia na hora do Eu também. Eu estava ganhando até de onde, Bárbara? Horas atrás. O link está no chat. Bom, pessoal, então, enquanto vocês votam, né? Agora a gente convida novamente a Bárbara para falar desse livro lindo. Gente, está lindo mesmo, tá? Está lindo mesmo. Eu pensei em você, viu, Tainá? Tainá vai gostar muito. Design, está tudo bonito. E que a Bárbara pudesse conversar um pouquinho conosco, falar dessa sua experiência da escrita, né? Falar sobre cartografias do corpo que canta. O título é bonito, os textos são bonitos, os bordados são lindos. Então, é com você, Bárbara. E agradecer a sua presença aqui, obviamente, né? Gente, eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar um pouco do livro. Assim, fica até meio perdida, né? Não sei nem por onde começar. Mas eu acho que eu escutei alguém perguntando de onde eu estava falando, né? Eu sou do sul de Minas, né? Eu fui para Alfenas só para nascer e morei em Paraguaçu até os 18 anos, né? Saí para fazer faculdade, mas, né, vivi em Paraguaçu e sou uma recém-chegada na Bahia. Então, do sul de Minas, esse ano eu me desloquei para o sul da Bahia. E assim, eu escrevo desde pequena, né? A minha construção, assim, enquanto pessoa, se deu muito com base na leitura, mas também com base na escrita. E esse é meu segundo livro de poemas, né? O primeiro eu lancei em 2018, que chama Maio, e foi publicado pela Quintal Edições. E esse foi publicado pela editora Patuá. E uma coisa, assim, que... Assim, quando eu pensei numa possibilidade de segundo livro, eu sabia que eu queria que meu livro fosse bordado, porque eu sou bordadeira e, ultimamente, eu tenho também tentado me repensar, né, nesse lugar, né? Eu sou formada em História, meu mestrado é em Museologia e Patrimônio, mas, assim, de uns anos para cá, eu tenho tentado me pensar nesse outro lugar que se distancia da academia e volta, assim, se volta mais para o cotidiano, assim, vasculhar essas outras coisas que a gente também mas que muitas vezes a gente fica presa a certas ramificações profissionais, como se isso fosse a gente, né? E agora eu tenho tentado me pensar dentro da manualidade, né? Dentro dessa mão que cria o bordado, mas também que cria a poesia e que modela o mundo, né? Que é o que a gente faz, mas eu tenho tentado pensar isso não só de uma maneira metafórica, mas também como que isso se dá, né, no real das coisas ali. E então a primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu quero que meu próximo livro tenha os meus bordados. E uma coisa também que eu tenho tentado e que esse livro é muito fruto desse processo, é também me reconhecer nesse lugar de poeta. Eu acho que a gente tem, às vezes, muitas travas, né? Para quem escreve, fica meio aí em cima do muro. E tanto que, assim, Clube de Leitura foi a grande porta para eu começar a me pensar nesse lugar. Eu fui mediadora do Clube de Leitura Leia Mulheres, que é voltado, né, à leitura de obras escritas por mulheres durante 4 anos. E aí, nesse processo de valorização de escrita de outras mulheres, eu também comecei a pensar qual que é o meu lugar dentro disso. E quando que eu vou ter aí coragem de também assumir esse lugar e trazer outras
outras abordagens, até para onde a gente vive, né? Quando a gente começa a pensar o nosso lugar, a gente também acaba levando essa conversa, né, para outros cantos. E o meu livro ele foi financiado com os recursos da Lei Aldir Blanc. Para quem não conhece, né, o ano passado surgiram alguns editais emergenciais e também de fomento à cultura, e um desses editais no estado de Minas Gerais foi voltado a publicações literárias. Então, você tinha que já ter o seu livro pronto, submeter para esse edital, para eles fazerem uma análise do seu texto, né, ver se ali tinha uma coerência, se ele era escrito dentro das normas gramaticais, né, e você fazia a sua inscrição e submetia o livro, e eu fui uma das contempladas. E aí acabou que o livro mudou um pouco, assim, desde que eu fui selecionada, né, até nesse processo de edição, que eu fui escrevendo novas coisas, né, tive contato com outros grupos também, com outras práticas de escrita, comecei a participar muito de oficinas de poesia, e isso acabou influenciando, né, para que o livro também tomasse novas cores, assim, e mesmo que assim esse livro tenha sido feito em momentos um pouco diferentes, os poemas conversam de alguma maneira, porque eu acho que é isso, né? Assim como o autor ele não está descolado da realidade, a gente também acaba pensando várias coisas, mas muitas vezes dentro de um segmento temático ali que vira a nossa obsessão, né? E no caso a minha obsessão estava assim num período. Tem coisas que a gente não tem, eu acho, muita consciência quando a gente está escrevendo. E hoje, depois do livro pronto, eu penso, né? O livro chama Cartografias do Corpo que Canta. E ele cresceu, né? Ficou pronto num período em que eu já não me deslocava mais pelo território. E antes eu trabalhava viajando. Então, foi preciso eu parar dentro de casa para que eu pudesse pensar essas trajetórias, essas travessias do corpo, né? Como que o território ele molda a gente, mas como que a gente também molda o território. Então, o livro ele pensa todo o corpo como uma extensão do território mesmo, tanto que a própria capa que é bordada é a minha mão, né, com tinta de carimbo, e por cima eu aquarelei e eu fiz intervenções com bordado. Então, essa questão da terra, né, da terra e do barro como uma formação do ser humano, né? Como que a gente pode pensar as diversas fases da nossa vida a partir dessa grande metáfora do território. E assim, não sei muito bem o que falar, assim, eu devia ter feito um roteiro, mas não sei muito bem o que você esperava, né, Karina, que eu pudesse trazer. Mas, então, aí o livro ele possui algumas ilustrações bordadas, né? Como eu falo muito aqui de mapa, cartografia, terra, acaba que tem alguns mapas bordados e aquarelados no livro. Minas Gerais também é um grande tema aqui, né? Eu acho que a gente que é de Minas Gerais, a gente cresce com essa ausência de mar dentro da gente, então a gente ou está falando dessa coisa muito montanhosa, ou a gente está aí imaginando como que está aí flertando, né, com essa coisa de água, de mar. E o livro tem muito disso também. Muitos mapas. É lindo, gente, é lindo. O bom de trazermos o mundo virtual permite isso, né? A gente conversar com o autor, com a autora, indagar. Eu queria que você comentasse, Bárbara, eu acho muito interessante, porque a gente que trabalha como professor de língua portuguesa, tem muito aluno que fala assim, mas como que eu pontuo poesia? Mas como que eu faço com poesia, com maiúsculo, minúsculo? E é interessante, porque às vezes o aluno se sente inseguro para chegar nessa liberdade poética, né? Nessa licença toda poética. E eu vou fazer uma pergunta assim, horrível, mas eu vou fazer. Qual a intenção? Você começa todos os seus poemas, eles não possuem título, né?
e todos começam com letra minúscula. Você quis dar esse aspecto de continuidade ou foi uma escolha estética? Queria que você falasse, é curiosidade mesmo, assim, tosca minha, mas você está aqui, o autor está aqui, a gente pergunta, né? Não tem vergonha de perguntar, não. Mas você sabe que no dia do lançamento, o editor fez essa pergunta, você imaginava o livro como um poema único. E, na verdade, eu não tinha pensado, mas depois que eu comecei a refletir sobre o formato e sobre os temas, ele poderia ser um poema único. Só que, não, assim, eu não gosto de letras, assim, vou cortar bem, quebrar o imaginário, né? É porque eu acho bonitas as letras minúsculas, é uma questão estética mesmo, eu gosto das letras minúsculas e eu escrevo dessa forma há muito tempo. E eu não gosto de pôr título, assim, eu não sei, o título me dá a impressão de que eu estou represando ali o poema, então eu me sinto mais à vontade quando não tem. E tanto que, assim, na primeira versão da edição, eles colocaram um sumário como se os títulos dos meus poemas fossem o primeiro verso. E aí eu falei, não, vocês tiram isso daqui, não tem título, não. E aí, eu tô até pensando agora já de trabalhar no próximo, dentro dessa ideia de um poema único, porque acaba que os meus poemas são muito obsessivos, assim, dentro de algum tema, nesse caso que foi a Terra, e os que eu estou fazendo agora estão muito girando em torno de água, assim. Então, eu estou querendo pensar, agora sim, de uma maneira mais consciente, pensar um poema único, assim, como se fossem canções, né, dentro do livro, mas foi puramente estético, assim, não tinha pensado como uma continuidade entre eles, não. Perfeito, Bárbara. Eu acho que poesia, né, todo significante significa, né? O Francis colocou aí de um jeito até muito bonito, né? Bordado sem emendas. Achei muito bonito mesmo. E eu escolhi 3. Assim, eu não sou leitora de poesia, quer dizer, eu sou leitora de poesia, não sou declamadora de poesia. Tenho língua presa, sou péssima para declamar poemas, mas eu queria compartilhar 3 aqui, curtinhos, com os nossos colegas, que eu achei bem bonito, assim. O primeiro deles, minhas mãos espiam os confins da terra para compreender o seu corpo e idioma. Segundo, desse amor só sei dizer que as cócegas me entranham o corpo num revoar de borboletas. E o terceiro, os dedos atravessam as camadas da terra como se naufragassem. Tatear a vida subterrânea é também espiar o que é o corpo antes de o corpo ser. Lindo, né? É isso. Você gostaria de ler algum, Bárbara, para o pessoal? Eu quero que a Bárbara leia. Eu vou ler. Mas espera que eu estou procurando. Mas, assim, eu acho que a poesia, ela tem isso, né? Tanto que você dificilmente vai ver clubes de leitura discutindo poesia, e sempre que a gente sorteava os livros no Leia Mulheres que tinham de poesia, eu mesma queria sair correndo, porque eu acho que é difícil, às vezes, mas é por conta disso. Às vezes a gente pensa que discutindo a poesia a gente vai chegar em um lugar comum, né? Como muitas vezes acontece com a prosa, que, lógico, é imaginativo, mas tem o significado talvez mais fechado, e a poesia não, né? A poesia é muito aberta. Mas eu acho que o legal da poesia é justamente isso, né? As várias interpretações que cada um vai ter em cima daquilo, às vezes fica muito difícil, né? Igual vocês estavam falando da Cecília Meirelles, que ela tem uns cânticos que são muito abstratos, assim, aí você pensa, você vai fazendo uma relação, sei lá, com o budismo, pensava cada coisa, aí o da Hilst mesmo. Então, acho que a poesia, ela é difícil, assim, se você pensa que você tem que chegar em algum lugar, né? Mas eu gosto de pensar a poesia como... A Adélia Prado falou uma coisa no Jabuti, né, do ano passado, que ficou muito marcada em mim, que ela fala que a poesia é o rastro divino na brutalidade das coisas. E eu acho que é isso, é aquela coisa que você lê e te passa um negócio assim, às vezes você não entendeu nada do que está dizendo ali, ou você acha que você não entendeu o que deveria ser compreendido ali,
mas ela gera um negócio dentro de você que parece que o mundo faz sentido ali naquele instante. E é isso que eu sinto com a poesia. Às vezes eu leio um verso que eu falo, meu Deus, que bom que eu tô viva para ler esse verso aqui, sabe? E passa muito pelos sentidos, né? Ou peguei essa mania de ficar lendo poesia em voz alta, porque é muito gostoso você ver o som das palavras, né? Como sou, às vezes, muito musical. E igual o Manuel de Barros, não tem como você entender o Manuel de Barros, ele fala uma língua completamente inventada, né? A natureza ali, ela toma, tem uma vida, ele brinca muito com as palavras, então nem sempre passa pela compreensão de um significado, mas é pelo sentido. E acho que por isso que eu acho a poesia muito, muito maravilhosa. Acho que a gente tem que perder um pouco esse medo, né, de ler e discutir poesia, porque... Enfim, eu ando levantando muito essa bandeira. Mas eu vou ler um dos... Eu acho... Ai, gente, peraí que eu tô achando. Tá. Vou ler esse aqui, que eu nunca li em lugar nenhum. Insuficientes são os mapas, as cartas marítimas, o sextante, a bússola costurada à tua mão, que demarca o norte, quando tudo é sul no campo magnético da Terra. Escreva uma pequena lista, sobrepor a tua imagem e uma outra e a minha, como se compuséssemos a sinfonia de um mesmo tempo. Decantar o mar, verter as areias encalçadas, as águas encalçadas, os pequenos açudes em uma vertiginosa cidade sem ruas, como se todos os caminhos fossem um caminho, e as bifurcações se esgarçassem para dentro e só fosse possível descobrir a existência das avenidas ao mergulhar o asfalto. Penso, mergulharíamos? Qual seria a dobradura exata do mapa sobre o tempo em que nossos corpos colidiriam? Haveria música? Haveria dança? Cachorros lamberiam nossas feridas? Sobre o piche nasceriam flores, sobre as lavouras voariam pássaros, e sobre o balcão de casa estaria o oceano guardado em um pote, como se fosse açúcar. Que lindo! Bárbara, é lindo, gente. Quando estou falando, olha, é lindo, lindo. E, Bárbara, se as pessoas quiserem o seu livro, como fazer? Então, tem no site da editora e vocês também podem conseguir comigo. Aí, se caso alguém tenha interesse, pode me chamar no Instagram ou no WhatsApp, que aí eu dou um desconto, né, para o pessoal do grupo. Da editora não consegue fazer isso, mas comigo eu consigo e envio para vocês. E também, gente, aproveita e fazer propaganda, que a Patois é uma excelente editora, tem livros maravilhosos, inclusive hoje eles publicaram que um dos livros de contos está semifinalista no Prêmio Oceanos, então e assim, é muito bom a gente apoiar as editoras independentes, né? Porque não é fácil você manter uma editora, não. No meu caso, eu contratei a Patois, né? Eu que tinha o dinheiro da edital, financiei meu livro, mas eles publicam autores sem custo nenhum para os autores e tipo, isso é incrível, sabe? Dentro dessa lógica que a gente vive. França, você falou que você tem um deles? Eu tenho da Ana Elisa Ribeiro. Ah, sei. Zóio de Pescar Inferno, não achei ele aqui não, mas é uma edição bonita também, uma capa dura, colorida. Vamos ver se eu acho aqui para mostrar. Mas eu quero o seu, eu quero encomendar uns bordados aí com você. Vocês podem me achar no Instagram para conhecer meu trabalho de bordado. Eu acho que a Lari colocou, né? A Lari entregou aí. O pessoal pediu o seu Insta aqui, Bárbara, também. E eu acho que a gente pode combinar, o pessoal de Varginha, né? A gente fez isso também com o Igor. O pessoal de Varginha que quiser o livro, de repente combina da Bárbara mandar tudo para mim e eu distribuo aqui, né? Até para facilitar aí a questão do envio, né? Bárbara. Lindo, Francis. É muito bonito, é uma capa dura. As edições são muito bonitas deles, assim. E eu achei uma editora muito aberta, que eu falei, olha, eu quero que meus bordados estejam ali, né? Eu sei que nem sempre tem essa abertura, que às vezes tem uma linha editorial ali, né? E visual dentro das editoras. Então, assim, se alguém aqui escreve, tem um pouco de dúvida de como fazer
acontecer esse processo da publicação. Se quiser, pode me chamar que eu converso, conto como foi comigo, e também, né, indico editoras que eu sei que fazem um trabalho legal e que estão sempre recebendo, né, originais de novos escritores. Bárbara, no mais é agradecer você, né? Quando você fala assim, não sei o que a Karina esperava, a gente esperava você, era isso mesmo. Você falar do seu trabalho, você falar do seu projeto, né? O trabalho está muito lindo, muito sensível. Eu vi o pessoal aí no chat comentando, a gente já teve leitura de poesia aqui. E eu vou fazer uma proposta aqui, eu não conversei ainda com a curadoria, mas para os novatos, todo fim de ano a gente faz o sorteio do Amigo Oculto. A gente faz Amigo Oculto virtual, viu? A gente sorteia e manda mesmo o livro para a casa de cada um, e depois fazemos um encontro para mostrar os livros. A gente combinou um ano aí de não poder abrir o livro antes, tinha que abrir o livro só na hora para mostrar a surpresa ali de que estava recebendo. E quem sabe a gente não faz um pequeno sarau nesse último encontro nosso de Natal, né? Do Amigo Oculto desse ano. Então, fica aí uma sugestão para vocês, para quem topar, para não deixar a poesia de fora. Quero reforçar o pedido de que vocês preencham aí, por favor, a lista de presença. Agradecer muito a participação de todos e passar para a Tainá revelar para nós qual que é o vencedor da próxima leitura. Eu não lembro, Tainá, se a gente já decidiu a data, se não tem data. Não tem data ainda, Karina. A gente decide e aí depois a gente divulga lá no Instagram, na segunda. Beleza, combinado. Então, vou encerrar a votação. E o livro vencedor, com 11 votos, foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu indiquei 100 Anos de Solidão e não votei nele, e ele ganhou. Ele ganhou de virada, porque ele não estava na frente. A galera gosta do calhamaço aqui. Qual que é o segundo, Tainá? Oi? Qual que ficou em segundo? Em segundo ficou Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. E empatados em terceiro, O Fim do Homem Soviético e Sobre os Ossos dos Mortos. Eu votei O Fim do Homem Soviético. Eu fiquei em dúvida se eu votava nos Meninos de Zinco ou se eu votava no 100 Anos de Solidão, porque eu comprei uma edição em espanhol, eu estava assim, super a fim de tentar ler em espanhol. Vamos ver se vai sair. É isso, pessoal. Agradecer mesmo a participação de todos. Algum recadinho que eu esqueci? Eu acho que esse encontro a gente vai definir a data, mas agora fica para outubro, né? O ano passado a gente fez dia 30 de outubro, né? Aí fica final de outubro, começo de novembro, provavelmente. E aí, já pensando no nosso Amigo Oculto de Natal, finalzinho aí de... Geralmente a gente faz ali na primeira, segunda semana de dezembro. Quem quiser participar só pode dar livro de presente, viu? E não tem problema, quem mora longe, tudo, a gente manda tudo é tudo virtual mesmo, nosso Amigo Oculto. E é muito gostoso participar, já fica aí o convite para vocês. Eu postei aí no chat os nossos canais de comunicação, a gente tem o site, tem o grupo do WhatsApp, e é isso, gente, literatura é afeto, literatura une as pessoas, literatura é isso, né? O povo gente boa, né? Da turminha que gosta de ler. Agradecer muito a participação de todos vocês, professor Francis, que pôde estar conosco, professor Josiclécio, Bárbara, né? Que presente que foi você, Bárbara, chegar no clube, né? E agradecer mesmo a participação de todos, da Mari, Isa, Tainá, todos vocês, Sinara. Sintam-se muito abraçados. Desejo a todos um bom descanso. E agora, até outubro, com 100 Anos de Solidão. É um livraço, é lindo, é realismo fantástico, é o grande Gabo, é maravilhoso. 100 Anos de Solidão. E, inclusive, lembra do que eu falava para vocês da enquete de boteco?
dos meus amigos varginhenses, 100 anos de O início, né? é disparado como a melhor introdução de todos os tempos. Olha, Aureliano Buendia diante do pelotão de fuzilamento. E assim, você falou de início, Karina, o início do ensaio sobre a cegueira também é um dos melhores inícios assim, da literatura. Eu acho que depois o livro cai um pouquinho, mas o ensaio sobre a cegueira, o início, deixa a gente doido mesmo. Deixa Saramago, né? Ô, Bárbara, só uma coisinha, quando seu editor questionou o uso de minúsculas, né? Eu ouvi dizer que quando foram traduzir o Saramago para a versão inglesa, foram pontuando o texto dele inteiro. Saiu pontuando, acabou com o estilo do autor, né? Então, às vezes, acontece essas coisas aí, né? Sinara? Oi, eu quero agradecer o convite e por estar aqui. Me senti assim, muito mais animada do que eu sou para ler. Eu sou muito, eu gosto muito. E assim, fiquei muito feliz com todos os comentários, me enriqueceu muito. Obrigada por todos vocês, Bárbara, fiquei encantada mesmo. Vou entrar em contato com você. Obrigada por compartilhar algo tão ímpar, né? Que é muito, nossa, surreal a maneira que você colocou a sua realidade. Eu fiquei impressionada. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, professora Karina. Obrigada a vocês, Jéssica, professor França, todo mundo que está aí, gente. Muito obrigada. Viu? E até a próxima. Eu vou ler. Obrigada, pessoal. Bom descanso para todos. Ô, Karina, e a fofoca? A Maria perguntou, e a fofoca? Tem que parar de gravar e contar fofoca. Para de gravar aí e conta pra gente. Essa fofoca vai render mais meia hora. Senão, eu não vou dormir, ué.